No pequeno bairro de Vila Esperança, onde as ruas eram de paralelepípedo e os dias começavam com o som do sino da igreja ao longe, vivia Samuel, um homem de 45 anos que um dia sonhou em ser pastor. Mas o tempo passou e ele enterrou esse sonho bem fundo dentro do coração. Samuel trabalhava como pedreiro e desde muito jovem sentia um chamado especial para servir a Deus. Ainda na adolescência, ele liderava grupos de oração na praça, visitava orfanatos e pregava para os amigos. Sua mãe, Dona Lourdes, sempre dizia: Deus tem um plano para você, meu filho. Nunca desista daquilo que ele ainda não desistiu. Mas a vida não foi fácil. Samuel se casou jovem, teve filhos e as responsabilidades cresceram. Quando sua esposa adoeceu, ele precisou trabalhar em dobro para sustentar a família. O tempo que antes dedicava à igreja foi tomado pelo cansaço, pelas contas e pelas preocupações. Ele começou a se convencer de que talvez tivesse entendido errado o chamado de Deus. Afinal, se fosse da vontade dele, as coisas não teriam ficado tão difíceis, certo? Os anos se passaram e Samuel tornou-se um homem sério e fechado. Ele ainda ia à igreja, mas apenas como mais um no meio da multidão. Já não sentia mais aquela chama no coração. Certo dia, algo inesperado aconteceu. Samuel recebeu uma ligação. Era um velho amigo, Jonas, que trabalhava na congregação onde Samuel costumava pregar quando jovem. Samuel, quanto tempo! Irmão, nossa igreja está precisando de alguém para dar um testemunho no culto de jovens deste sábado. Eu me lembrei de você. Você topa? Samuel hesitou. Ele queria recusar, mas antes que as palavras saíssem de sua boca, Jonas disse algo que o paralisou. Eu sei que você pode pensar que já passou o tempo, mas Deus não desistiu de você, meu irmão. O chamado dele ainda está vivo. Naquela noite, Samuel não conseguiu dormir. Ele olhou para o teto do pequeno quarto e se lembrou de tudo que já havia feito para Deus. Ele sentia um peso enorme no peito, como se estivesse fugindo de algo que nunca deveria ter abandonado. Pela primeira vez em anos, Samuel pegou sua Bíblia e seus olhos caíram sobre Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. As lágrimas vieram sem aviso. Samuel se levantou, foi até a cozinha e com a voz embargada fez uma oração sincera. Senhor, me perdoa por ter desistido daquilo que tu nunca desistiu. Eu tenho medo de não ser mais capaz, mas se ainda há um propósito para mim, me mostra o caminho. Foi uma oração curta, mas profunda, e então algo começou a mudar. Na manhã seguinte, ao caminhar para o trabalho, Samuel sentiu algo diferente. Pela primeira vez em muitos anos, seu coração estava leve. Ele começou a se lembrar das mensagens que já havia pregado, das vidas que já havia ajudado. Talvez ainda houvesse tempo. Mas ele não sabia que um grande desafio estava por vir. O sábado chegou e Samuel estava nervoso. Ele tentou ensaiar o que diria no testemunho, mas as palavras pareciam não se encaixar. Seu coração ainda estava dividido entre a vontade de obedecer a Deus e o medo de não ser bom o suficiente. Na porta da igreja, Samuel sentiu as mãos suadas. O culto já havia começado e a igreja estava cheia de jovens, muitos deles distraídos com os celulares, outros conversando. A banda tocava um louvor animado e tudo parecia tão diferente de quando ele era mais jovem. Eu realmente ainda pertenço a esse lugar, ele pensou. Foi quando Jonas se aproximou e sorriu. Samuel, eu sei que você pode estar se perguntando se ainda é capaz, mas lembre-se, quando Deus chama alguém, Ele mesmo capacita. Apenas fale do que está no seu coração. Samuel respirou fundo e subiu ao altar.
O microfone estava frio em suas mãos. Ele olhou para os jovens à sua frente e começou hesitante. Eu quase não vim hoje. Alguns olharam para ele com curiosidade. Eu passei anos acreditando que Deus tinha me esquecido. Achei que os meus sonhos tinham morrido, que o tempo tinha passado, que eu não era mais digno de falar sobre ele. Samuel fez uma pausa e olhou para a Bíblia aberta em suas mãos. Mas Deus nunca desistiu de mim. Fui eu quem desisti dele. A igreja ficou em silêncio. Até os mais dispersos agora prestavam atenção. Samuel continuou. Eu sei que muitos aqui talvez sintam que erraram demais, que já não tem mais jeito, mas eu quero dizer algo para vocês. Enquanto Deus não desistir de vocês, ainda há esperança. Naquele momento, Samuel percebeu que não precisava de palavras ensaiadas. Ele só precisava falar a verdade. Ele contou sua história, suas lutas, seus medos e, principalmente, como Deus nunca havia desistido dele. No final, o altar estava cheio de jovens chorando e orando. Muitos se aproximaram dele depois do culto, dizendo que suas palavras haviam tocado seus corações. Naquela noite, Samuel entendeu que Deus nunca havia retirado seu chamado. Ele apenas esperava que Samuel voltasse a confiar. Samuel voltou para casa com o coração em paz. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. E ao abrir sua Bíblia antes de dormir, encontrou outro versículo que parecia ter sido escrito para ele. Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquele foi o recomeço de Samuel, e ele nunca mais olhou para trás. E aí, você já sentiu que Deus tem um propósito para a sua vida, mas as dificuldades fizeram você desistir? Lembre-se, se Deus não desistiu, você também não pode desistir. Escreva nos comentários, eu creio nos planos de Deus. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de fé e inspiração. Até o próximo vídeo.